Oi, gente! Vamos continuar então nosso conteúdo sobre contabilidade de custos. Hoje, especificamente, a gente vai ver sobre os métodos de custeio. Custeio é quando a gente vai apropriar os custos. O que significa isso? Apropriar os custos é quando eu vou pegar os custos totais, o valor do custo e levar ele especificamente lá para o meu produto. Como assim, professora? Todos os custos já são lá do produto? Sim, mas muitas vezes a gente tem o custo total aplicado a um determinado departamento, a um determinado setor da empresa, a uma determinada área, a uma determinada atividade. Não necessariamente esse valor desse custo está atrelado ali ao produto. Vou dar um exemplo para a gente entender. Por exemplo, a depreciação. A gente sabe que a depreciação é uma maneira da gente apropriar o custo, não de apropriar. A depreciação, na verdade, é uma desvalorização que a gente tem de uma máquina, de um bem, certo? E isso é um custo. Mas, assim, esse custo, ele está apropriado ali ao produto? Não, eu preciso de ter uma maneira de pegar aquele valor daquela depreciação daquela máquina e alocar no produto que eu estou produzindo com aquela máquina, certo? Então, isso é o que a gente chama de método de custeio, fazer essa apropriação. Geralmente, para a gente utilizar aí os métodos de custeio, a gente tem que ter o que a gente chama objeto de custeio. O que é esse objeto de custeio? É como que a gente vai ratear o nosso custo. Essa palavrinha, gente, também é uma palavrinha que a gente usa muito aqui dentro de métodos de custeios. É a palavrinha rateio. O que é isso? Rateio é como se fosse a divisão do custo pelos produtos que eu tenho, tá? Só que como que eu vou dividir esse custo pelos produtos que eu tenho? Eu vou utilizar um objeto de custeio. Esse objeto de custeio pode ser um tipo de operação que eu faça, pode ser um tipo de atividade, pode ser um conjunto de atividades, um produto, um departamento, certo? A gente vai ver mais detalhes, aí eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro. A gente tem 3 tipos de métodos de custeio que a gente pode utilizar, né? Na verdade, a gente tem mais, tá, gente? Mas assim, esses são os mais utilizados dentro da contabilidade. A gente tem o custeio baseado em atividades, que a gente chama ele de custeio ABC. Esse custeio, ele parte do princípio de que os custos da empresa, eles são gerados por tipo de atividade que a empresa faz. E que aí essa atividade consome lá os produtos e serviços que vão gerar os custos. Esse tipo de custeio, ele não é aceito pela legislação, então eu não posso fazer esse custo para levantar, esse tipo de custeio para levantar os custos para pagar imposto, por exemplo, para fazer nas nossas demonstrações contábeis. Ele é utilizado, muito utilizado para controle interno da empresa, que é o controle gerencial. Só para a gente entender mais ou menos como funciona, suponhamos aí uma fábrica que produza camisas e camisetas. Dentro dessa fábrica, para eu utilizar aí o custeio baseado em atividades, eu vou dividir aqui as atividades que a empresa faz. Então, quais seriam as atividades? Suponhamos que ela tem 2 atividades. A de compra de materiais e a de costura mesmo, de corte e costura. Então, essas são as atividades. Aí, eu teria que encontrar o custo, eu faria o custo por cada uma dessas atividades aqui. Aí, eu vou pegar todos os custos que a empresa tem, custo de mão de obra, custo de energia elétrica, custo de limpeza, todos os custos que ela tem ali. E vou dividir pela atividade de compras e pela atividade de corte e costura, tá? A gente não vai fazer nenhum exemplo aqui, porque a gente vai focar no que é aceito pela legislação. Um outro tipo de método de custeio que a gente tem, que é muito utilizado, na verdade é um dos mais utilizados, porém, ele também não é um método oficial, ele é utilizado para fins gerenciais dentro da empresa também, que é o método de custeio variável. O método de custeio variável, ele vai apropriar no custo do produto somente os custos variáveis, independente de ser direto ou indireto. Isso aí a gente acabou de ver
no último tópico da nossa disciplina, né? O que é custo variável? É aquele custo que vai variar de acordo com a quantidade produzida, certo? Já os custos fixos, que não variam, independente se eu tenho aumento ou redução na produção, né, considerando uma determinada capacidade instalada aí da empresa, como eles existem, mesmo que a gente não tenha produção, né, a gente até comentou isso na aula, nesse método, tá, gente? Nesse método aqui do custeio variável, eles não são considerados como custo, mas eles entram como despesas, tá? Esse tipo de método, ele traz uma informação muito importante, muito utilizada aí pelos administradores, que é a margem de contribuição. Não sei se alguém já ouviu falar sobre isso. O que é a margem de contribuição? É o quanto, né, percentualmente, um produto contribui para cobrir os custos e despesas fixas da empresa e também para propiciar a lucratividade desejada da empresa. Uma maneira da gente calcular aí a margem de contribuição, né, aqui em reais, depois teria que ser feito o cálculo em percentual. Uma maneira da gente calcular a margem de contribuição é a gente pegar o preço de venda do produto, aqui ó, é margem de contribuição unitária, tá? Deixa eu escrever aqui, porque como eu não coloquei as informações, então aqui ó, é a margem de contribuição por unidade, unitária. PV é preço de venda. CD é custo direto. DD, despesas indiretas, tá? Aqui embaixo, gente, é a mesma coisa, porém, aqui eu estou fazendo por unidade. Então, aqui eu tenho preço de venda do produto. Então, suponhamos que a minha camiseta, né, do exemplo anterior ali, eu tenho uma camiseta que eu vendo ela por R$10. Então, o preço de venda vai ser R$10. Os custos diretos dela foram R$5. E as despesas diretas, gente, aqui eu coloquei indireta, mas não é não, tá? É diretos. Despesas diretas é R$1. Então, a minha margem de contribuição unitária vai ser R$4. 10 menos 5 menos 1 vai dar R$4. E isso significa que cada camiseta que eu produzo, ela vai me ajudar a contribuir em R$4 para cobrir os meus custos e despesas fixas. E, logicamente, no final lá para o meu lucro, tá bom? Aí, como que a gente vai utilizar esse valor? A gente vai utilizar os valores dos custos lá dentro da DRE. Lembra da DRE? Onde a gente tem receita total, menos lá os impostos, menos devoluções, né, as deduções da receita. E aí logo depois a gente tem a receita líquida e depois da receita líquida não vem lá custo da mercadoria vendida? Essas informações, gente, que a gente obtém aqui nos métodos de custeio, a gente teoricamente utiliza lá na DRE, tá? Só que, como eu falei, o custeio variável não é autorizado a utilização dele nos demonstrativos contábeis, tá? Ele é utilizado para fins gerenciais. O que a gente vai utilizar é só lá o custeio por absorção, mas só para a gente entender onde que a gente coloca esse custo. Aqui embaixo, ó, tem a maneira como que a gente calcula a margem de contribuição total, que o total por exemplo, a quantidade vendida total que eu tenho ali no mês, não só por um produto, seria a margem de contribuição total igual a receita de vendas. Essa receita de vendas, gente, é praticamente a receita que a gente coloca lá na DRE, no topo da nossa DRE, da demonstração do nosso resultado. Menos os custos diretos totais que a gente teve ali no determinado mês, menos as despesas diretas totais que a gente teve no determinado mês. Então, teoricamente, isso seria o custo do meu produto, né? Por que eu digo teoricamente? Porque só posso usar internamente, não posso usar nas demonstrações contábeis, tá bom? Então, vamos para o método que é o previsto aí na legislação tributária, nos princípios da contabilidade que a gente pode utilizar. Esse aqui que a gente vai fazer um cálculozinho dele, porque como esse é oficial, é esse que a gente vai aprender a fazer cálculo e que a gente vai fazer exercício. Nesse método, gente, ele vai absorver todos os custos
no custo final de cada produto, independente se é custo fixo ou se é custo indireto. As despesas não. As despesas não vão ser incorporadas no cálculo. Lembra lá na DRE que a gente tinha receita líquida menos o custo da mercadoria vendida, que era igual ao resultado bruto. Aí depois desse resultado bruto a gente vinha descontando todas as despesas. Então, aquele custo da mercadoria vendida eu vou obter por meio aqui desse custeio por absorção. E lá no final, depois que eu tiro o custo, que eu acho meu resultado bruto, aí vem lá as nossas despesas. Então, assim, tá tudo muito interligado. As partes aí da contabilidade, uma coisa sempre complementa a outra. Por isso que eu falei desde o início da disciplina que a gente acaba subindo os degraus, mas a gente nunca abandona o conhecimento que a gente viu lá no início do semestre. A absorção dos custos, para a gente utilizar esse critério, como eu disse lá no início, a gente vai ter que fazer um rateio, né? A gente vai ter que fazer uma divisão aí dos custos indiretos. Como que a gente faz esse rateio, né? Esse rateio, ele vai servir para nos gerar um valor, vamos dizer, percentual, né? O proporcional, que eu vou pegar os custos indiretos, que eu não tenho como medir, para dividir pelos meus produtos. Só relembrando aí, gente, custo direto é aquele custo que eu consigo medir. Por exemplo, matéria-prima. Eu utilizei na minha camiseta 1 metro de tecido. Eu consigo medir, não consigo? Eu utilizei 2 metros de linha. Eu utilizei 2 botões. Eu consigo medir. Então, é um custo direto. Então, assim, o custo direto é fácil de eu pegar e saber quanto que eu gastei de tecido, quanto que eu gastei de linha. Mas e o custo indireto? Eu consigo saber quanto que eu gastei de energia elétrica para costurar essa camiseta lá na máquina? Não consigo, mas eu gastei, não gastei? Eu vou ter que alocar, saber certinho quanto de energia elétrica que eu gastei para produzir essa camiseta. Mas, para eu saber isso, né, só lembrando, a energia elétrica aí vai entrar como um custo indireto. Para eu saber isso, eu vou precisar ter uma maneira de dividir essa energia elétrica pela quantidade de produtos que eu produzi. Como que eu vou fazer isso? Eu vou simplesmente dividir pela quantidade de produtos? Não sei. Eu vou ter que utilizar um critério de rateio. Esses critérios de rateio podem ser vários. Aqui eu coloquei alguns exemplos. A gente pode pegar uma proporção dos custos diretos, a gente pode pegar uma proporção da mão de obra utilizada, a gente pode pegar esse exemplo que eu acabei de dar, quantidade produzida, eu posso utilizar o tempo de produção, área ocupada dentro da linha de produção, custo da matéria-prima, e aí tem vários itens. Tá, mas professora, se a gente usar itens diferentes para fazer esse critério de rateio, essa divisão do custo indireto pela unidade do meu produto vai ser diferente em cada uma, não vai? Vai. Mas vocês lembram o que eu falei quando eu expliquei lá o que é custo indireto? Eu não falei que o custo indireto é uma coisa que a gente não consegue medir e que para a gente alocar ele aos produtos a gente tem que fazer uma estimativa? É isso que a gente vai estar fazendo, uma estimativa. Então, a gente não vai encontrar um valor exato, cada empresa pode adotar um critério diferente, né? Um desses critérios diferentes aqui de rateio e vai obter um resultado diferente. Ah, mas professor, é assim mesmo? É assim mesmo, né? Com relação a isso, a legislação não obriga as empresas a utilizar nenhum desses critérios específicos. Eu posso optar por qualquer um desses, mas sabendo que, dependendo do qual eu optar aqui, vai dar diferença lá no meu custo final. Então, vamos tentar fazer um exemplo aí sobre como que a gente faz para calcular o custeio aí por absorção. Aqui a gente tem alguns produtos que são esse exemplo que eu peguei, camiseta e camisa, né? Aí a gente tem, então, a produção mensal. Então, eu estou produzindo 10 mil camisas, aliás, 10 mil camisetas e 5 mil camisas. O preço unitário de venda, tá, gente? Isso aqui é o preço de venda. É R$ 8,00 cada camiseta e R$ 12,00 cada camisa. Então, suponhamos que, para esse exemplo, tudo que eu produzi eu vendi. Então, eu vendi no final aí desse mês 80 mil reais de camisetas e 60 mil reais de camisas. Então,
Isso são informações que eu já levantei, que eu já tenho pronto lá. Eu identifiquei também, né, essas informações eu também já tenho, já peguei lá pronta lá da minha produção, eu identifiquei os custos diretos e os custos indiretos. Os custos diretos são o seguinte, para a camiseta, considerando aqui, ó, por unidade, para cada unidade de camiseta, eu gastei R$2 de tecido e 50 centavos de mão de obra. Ou seja, o custo direto meu é de R$2,50 por cada unidade de camiseta. A camisa, eu gastei R$2 de tecido e 80 centavos de mão de obra. Então, o meu total aí, por unidade, é R$2,80, que eu gastei de custo direto em cada camisa. Além desses custos diretos, eu consegui pegar lá no meu sistema que eu tenho também os custos indiretos mais despesas. Eu gastei 15 mil de aluguel. Esse 15 mil é custo indireto. Eu gastei também 10 mil de material de consumo, também é custo indireto. E a despesa com vendas, como o próprio nome diz, é despesa, certo? Por que eu estou fazendo essa separação? Porque a gente não acabou de ver que as despesas não entram no cálculo, então esse valor de 8 mil aqui, ó, eu não vou utilizar no cálculo. Eu vou utilizar no cálculo só esse valor aqui que totaliza R$25 mil, que são os custos indiretos, tá bom? Então vamos para o cálculo propriamente dito, porque até então a gente só pegou as informações que eu já tinha disponibilizado lá na minha contabilidade. Para a gente fazer o cálculo, a gente precisa utilizar um critério de rateio. Como eu falei, a gente tem vários tipos de critérios de rateio que a gente pode utilizar. Nesse caso, a gente vai utilizar o tempo de produção. Por que eu não vou utilizar a quantidade produzida? Porque é muito diferente o tempo que eu gasto para produzir uma camiseta do tempo que eu gasto para produzir uma camisa. Né? É mais trabalhoso produzir, por exemplo, uma camisa do que uma camiseta. Então, eu não vou dividir pela quantidade produzida, eu optei por utilizar o tempo de produção. Então, esse tempo de produção que vai servir para me dar o direcionador em percentual para eu ratear os meus custos indiretos, que eu acabei de ver que o total dos meus custos indiretos é de quanto? 25 mil. Eu preciso pegar esses 25 mil, gente, e dividir quanto vai para a camiseta e quanto vai para a camisa, tá certo? Eu tenho essa informação... Opa, ai, peraí. Deixa eu apagar aqui porque eu escrevi em cima, né? Eu tenho uma informação aqui, ó, de que cada camiseta leva 20 minutos para ser produzida e cada camisa demora 25 minutos. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei isso numa tabelinha para ficar mais fácil. Então, a camiseta demora 20 minutos para produzir e a camisa 25 minutos. Vamos ver quanto que eu demorei no total aí do meu mês? Eu não produzi 10 mil camisetas? É só pegar lá no slide atrás, no slide anterior. Eu produzi 10 mil camisetas. Se eu gasto 20 minutos para produzir cada uma, eu gastei no total 200 mil minutos de produção. A minha camisa, eu produzi 5 mil camisas. Se eu gasto 25 minutos para produzir cada uma, eu gastei no total 125 minutos. Então, no meu mês, eu gastei aí na produção 325 minutos de tempo de produção, certo? Tá, agora o que eu vou fazer? Eu preciso, como eu falei, encontrar um percentual de rateio. Como o meu critério de rateio é o tempo de produção, eu vou transformar esses dados que a gente viu aqui em percentual. Como que eu faço? Eu faço cálculo da seguinte maneira. Eu vou precisar encontrar quanto 200 mil representa sobre o total de tempo que eu gastei e quanto 125 mil representa sobre o total de tempo que eu gastei. Então, assim, eu vou pegar o total que eu gastei na minha produção, que eu gastei 325 minutos foi o total. Desses 325 minutos, quantos por cento do tempo eu fiquei produzindo camiseta, quantos por cento do tempo eu fiquei produzindo camisa?
É essa conta que eu fiz aqui, ó. Gente, é uma conta muito simples. Para eu encontrar isso, é só pegar os 200 minutos que eu gastei em camiseta e dividir pelo total, que vai dar 0,6154. Como eu quero achar em percentual, eu já vou multiplicar por 100 aqui, eu vou ter essa resposta. Então, dos 325 minutos que eu gastei na produção, 61% do tempo eu estava produzindo o quê? Camiseta. Fiz o mesmo cálculo aqui para a camisa. 125 mil dividido por 325 minutos vai dar 0,3846. Mas eu quero número percentual. É só multiplicar por 100. Então, dos 325 mil minutos que eu gastei na minha produção, 38% do tempo eu estava produzindo camisa. Tá, para que a gente fez essa conta toda que não tem nada a ver com custo? Porque agora a gente já achou o nosso percentual de rateio. Vou até colocar de outra cor aqui, ó. Eu achei o nosso percentual de rateio. Percentual de rateio para quê? Para ratear os meus custos indiretos. Por que eu preciso ratear os meus custos indiretos? Porque custo indireto eu não consigo medir, igual eu meço os custos diretos. Eu preciso de um critério de rateio para estimá-los. Então, o que eu vou fazer então? Eu vou pegar esse percentual agora e aplicar aqui sobre os meus 25 mil de custos indiretos. Então, significa o quê? Que do tempo que eu estou ali produzindo, como eu demandei mais tempo produzindo minhas camisetas, significa que desses 25 mil é como se eles fizessem mais parte do custo de produção da camiseta do que da camisa. Então, do meu tempo produzindo lá, 61% eu gastei produzindo camiseta. Então, desses 25 mil, eu vou alocar 61% desses 25 mil de custo, eu vou alocar para a camiseta. Então, eu vou alocar para a camiseta 15.385. Já para a camisa, eu vou alocar os 38%. Então, 38% de 25 mil dos meus custos dá 9.615. Então, dos custos indiretos que eu estou, olha só, por isso que ele chama custo por absorção, que eu estou absorvendo nos meus produtos, na minha produção, 15 mil reais eu vou absorver no custo da camiseta e 9 mil reais vou absorver no custo das camisas. Como que eu vou fazer isso? Olha só. Aí aqui eu já vou montar, eu vou pegar agora esses custos aqui e vou juntar com os custos diretos que eu tinha lá atrás. Certo? Eu vi lá atrás que eu tenho esses dois aqui, gente, são os custos diretos, tá? Eu vi lá atrás, no slide anterior, que eu gastei de tecido R$2 para produzir cada camiseta. Se eu produzir 10 mil camisetas, eu gastei 20 mil reais. A camisa, eu também gastei R$2 de tecido. Vezes 5 mil camisas, deu 10 mil reais. De mão de obra, eu gastei 50 centavos para produzir cada camiseta, vezes 10 mil camisetas, 5 mil reais. 80 centavos de mão de obra que eu gastei para produzir cada camisa, vezes 5 mil camisas, 4 mil reais, que vai me dar um total aqui, né, de 9 mil reais no meu mês, certo? Tá, além desses custos diretos, eu tenho os custos indiretos que eu acabei de encontrar, certo, gente? Eu acabei de encontrar aqui os nossos custos indiretos. Então, eu gastei indiretamente aí, né, dos meus custos indiretos, 15 mil na produção de camiseta e 9 mil aí na produção de camisa. Então, no final do mês, para produzir minhas camisetas, eu gastei 40 mil reais, 385, né? E nas camisas, 23.615. Como eu falei lá atrás, onde que eu vou usar esse custo, gente? Lá no custo da mercadoria vendida na DRE. Aí, não tá aqui no slide, mas assim, a gente pode fazer o cálculo do valor unitário também. Considerando, então, os custos indiretos, qual que foi o custo de cada camiseta? É só eu pegar 40 mil, dividir por
10. Isso vai dar quanto? Por dividir por 10 mil. Isso vai dar R$ 4,38. No caso aqui das camisas, deixa eu fazer a conta aqui, porque esse não dá para fazer de cabeça, 23.615 dividido por 5.000 camisas, vai dar o custo de cada camisa, saiu R$ 4,72, já considerando os custos indiretos, certo? Então, gente, eu espero que tenha dado para entender e se tiver dúvida, a gente tira na nossa aula ao vivo, tá certo? Agradeço a atenção de todos e até a próxima.